Exercícios sobre subespaço vetorial, utilizando um método rápido e suave. Te interessa? Então viaja comigo. Vamos começar lembrando que E igual a R2 é o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que x e y pode ser qualquer número real. Por exemplo, eu posso ter aqui 1 e 2, ou 2 e 3, são exemplos de elementos do R2. Perceba que como x e y é qualquer número real, então aqui e aqui pode ser número positivo, negativo, zero, raiz quadrada, π, não tem restrição. Nós podemos marcar esses dois pares ordenados aqui no plano cartesiano, e aí esse aqui vai definir esse ponto, esse outro vai definir este segundo ponto. É claro que você poderia continuar e trocar o x e y por outros números, e aí você vai definindo outros pontos. No final das contas, se você troca x e y pelos infinitos números reais, o que você define é todo o plano cartesiano. Tudo bem. Então essa é a representação cartesiana disso. Agora nós pegamos aqui um conjunto S, que é uma restrição do R2, é uma parte dele. Veja, eu tenho os pares ordenados x e y pertencentes ao R2, tal que, agora que vem a restrição, depois de tal que o y ele é igual a 4 menos 2x. Este conjunto é o mesmo que esse aqui, ó. Os pares ordenados com aqui x e aqui 4 menos 2x. A gente só está trocando o y por 4 menos 2x e encontramos este conjunto aqui. Ok? Então os dois querem dizer a mesma coisa. Reparem de novo que o S é uma restrição do R2. Um elemento do S é esse aqui, ó. Ele pode ser obtido fazendo o seguinte: se você pegar essa fórmula aqui, ó, e trocar o x por 1, nós vamos ficar com 1 e 4 menos... Opa, ficou ali perdido uma vírgula que não tinha porquê. 4, me desculpe, 4, agora sim, menos 2 vezes 1. Então estamos trocando o x por 1. Vamos ficar com 1, 4 menos 2 vezes 1 vai ficar 4 menos 2, 2. Então realmente, se a gente trocar o x por 1, eu encontro este par ordenado ali, que eu já marquei aqui no gráfico, né? A representação então deste par ordenado é esse pontinho aqui. Mas se a gente for trocar o x por outros números reais, por todos os infinitos números reais, o que a gente vai obter é exatamente a reta definida por esta fórmula aqui, ó. Que caso você saiba fazer gráfico, se não souber, dá uma estudadinha nos nossos vídeos aí sobre gráfico de funções polinomiais do primeiro grau. Mas vamos lá aqui, ó. Vai ficar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Passando em cima desse pontinho aqui, ficou um pouco fora. Então esse é o gráfico que representa o conjunto S. Acabou dando como representação uma reta. Notem que é uma reta que não passa pela origem, não passa pelo 0, 0. Isso depois a gente vai usar, tá? Mas de qualquer forma, o S é uma restrição do R2. Então, na nossa questão, ainda precisamos lembrar da adição e multiplicação por escalar. A adição é normal, né? No R2, você pega o x daqui, soma com o x daqui, dá 3. Você pega o y daqui, soma com o y daqui, dá 5. Normal. E depois a multiplicação por escalar, que é a multiplicação por um número real como o 10. É só você fazer a distributiva aqui, ó. Na forma usual, na forma comum, é assim. Então, 10 vezes 1 vai dar o 10 e 10 vezes 2 vai dar o 20. Fechou aqui? Feito isso, vamos para a questão. A questão é a seguinte. Considere o espaço vetorial E igual a R2. Então já estamos afirmando, você não precisa testar, já estou afirmando que o R2 é um espaço vetorial. Tudo bem. Definido com as operações de adição e multiplicação por um número real na forma usual. Essas aqui, ó. É a maneira comum. Tudo bem. E aí nós temos um conjunto S, que é esse, que é o mesmo lá do exemplo, né? Que é uma restrição desse daqui. Tudo bem, vamos ver se eu consigo entender um pouquinho melhor aqui então. O que a gente tem aqui? Ó? Nós temos, primeiro, o E é o R2, aqui está, e o S é uma restrição dele, assim, ó.
Muito bem. Daí eu quero saber se esse S é ou não um subespaço vetorial do E. Nós vimos um método que só consistia nessas três etapas aqui, ó. Se as três fecharem, o S é um subespaço vetorial do E. Se uma delas, qualquer uma, falhar, o S não é um subespaço vetorial do E. Bom, a primeira condição é o seguinte: o zero tem que pertencer ao S. Lembrando que o zero, no caso, vamos lembrar aqui de novo, o zero, no caso do R2, não é apenas aquelezinho assim, né? No caso do R2, o zero é assim, ó. Do R3 é assim. Em matrizes, é uma matriz com um monte de zero, né? Então, o zero muda conforme o conjunto. No caso do R2, o zero é esse aqui, ó. O que eu quero saber, então? Eu quero saber se o zero, se esse aqui, ó, pertence ao S. Com certeza ele pertence ao R2, né? Pertence ao E. Com certeza isso pertence ao E. Agora eu não sei se ele está dentro do S. Bom, só pelo gráfico aqui já dá para eu ter uma pista que a resposta é não. Porque veja que esta reta aqui, ó, representa o conjunto S. Reparem que ela não passa em cima da origem. Então, geometricamente, a ideia que eu tenho é que isso não é um ponto da reta. Então, o 0, 0 não pertence ao S. Esse é um argumento geométrico, mas vamos para uma prova algébrica. Vamos lá. Aí você vai ter que notar que o que você quer é ter x0 e y0. Mas para você ter aqui valendo zero, pensa, esse aqui é obrigado a ser quanto? Ele necessita ser exatamente zero para você ter isso aqui, ó. Porém, caso você queira ir lá, e é o que eu vou fazer, quando você troca o x por zero, olha só o que acontece. Você vai ficar realmente nessa parte zero, mas na outra não vai dar zero. Vai ficar com 4 menos 2 vezes zero. O que dá isso aqui, ó. Reparem que eu sou obrigado a trocar o x por zero para ter aqui zero, mas fazendo isso eu não encontro zero aqui, ó. Portanto, não tem como você ter isso pertencente ao conjunto S. A partir dessa fórmula, não há valor de x que faz com que eu chegue nisso aqui. Então, falhou o primeiro axioma. Se falhou o primeiro, nem preciso olhar os dois, eu já concluo que não é um subespaço vetorial. Caso você seja uma pessoa insistente, talvez você queira trocar aqui o x por 2. Se você trocar o x por 2, veja, na primeira parte vai dar 2, trocando aqui por 2 no x, né? Na segunda vai ficar com 4 menos 2 vezes 2. Eu chego em 2, 0. Veja que trocando o x por 2 você consegue fazer com que aqui seja 0, mas não aqui, ó. Então realmente não há valor de x que faz com que a partir dessa fórmula eu chegue nesse resultado. S não é um subespaço vetorial de V. Fechou? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.